Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é mais um podcast da Kings League. Exatamente o nosso episódio número 6 ou 7, aí eu já não sei. Enfim, é mais um episódio da Kings League. Tudo que rolou nesta quarta rodada estamos chegando já na metade da competição, metade da fase de liga da Kings League, beleza? Tivemos aí uma rodada muito interessante, para mim a melhor rodada da história da Kings League Brasil, né? Foi uma rodada de muitos gols, de jogos assim, de certa forma inesperados, mas muito pegado, muito competitivo. Só teve jogão, galera, sem dúvida nenhuma, para mim a melhor rodada da Kings League até o momento. E vamos lá agora repercutir tudo o que aconteceu nesta quarta rodada, que mexeu bem com a tabela de classificação, beleza? Então vamos embora, vamos aí já no primeiro jogo do dia entre Capim FC e Fluxo. A vitória esmagadora da equipe do Fluxo, podemos dizer assim, né? O Fluxo foi muito superior à equipe do Capim. A equipe do Fluxo consegue mais uma vitória na competição, né? Uma equipe que vem numa crescente bem legal. Acredito que agora está começando a consolidar uma posição ali na zona de classificação, querendo essa vaga, né? A equipe do Fluxo que a gente sempre falou que podia brigar lá em cima e tudo mais, que era uma equipe que a gente tinha que ver, estava desfalcada do principal jogador da equipe agora, né? Que a gente viu, ele tá mostrando seu principal jogador da equipe, que é o Bolt. Não teve na primeira rodada e agora nas outras três que teve ele tá jogando demais, sem dúvida nenhuma, perdão, sendo diferencial. Tivemos aí também o pênalti presidente, o Nobru converteu para a equipe do Fluxo. Pelo Capim foi o John que bateu, né? Não foi o Luva de Pedreira dessa vez e acabou desperdiçando, então, mas mesmo assim não ia mudar tanto o resultado do jogo. A equipe do Fluxo aí conseguiu uma vitória muito boa, maiúscula, para cima do Capim FC, que sem dúvida nenhuma é o que eu falei para vocês, né? Era um adversário direto, são adversários diretos na briga pela vaga nos playoffs, né? Então é um jogo de 6 pontos que o Fluxo se dá melhor. Na sequência, tivemos aí para mim o melhor jogo do dia e o melhor jogo da história da Kings League, galera. Um 8-8 entre Real Elite e Funkball. Que jogão, meus amigos. A atuação de gala do Davizinho e do Ibrahim, junto com o Douglinha. Assim, galera, um jogaço. A gente viu na noite da Kings League, né? A equipe do Real Elite era a favorita por tudo que apresentou, né, na competição. Já enfrentou a G3X, já enfrentou a Fúria, venceu o último jogo e agora ia pegar o Funkball. E o Funkball que vinha de 3 derrotas, né, mudou todos os wildcards. Eu avisei para vocês antes no vídeo anterior, né, o vídeo das previsões para a quarta rodada. Eu avisei que a equipe do Funkball tinha mudado todos os seus wildcards, mudou os seus wildcards, estava com uma postura diferente e foi lá e simplesmente conseguiu acabar com a equipe do Real Elite. Foi um jogão, ainda teve chance, né, de matar o jogo normal. O jogo foi para prorrogação, né? Foi pro gol de ouro, ninguém converteu. E aí tivemos a decisão nos shootouts, que a equipe do Funkball consegue somar seus 2 primeiros pontos na competição. O Real Elite sai com um ponto, mas principalmente 2 pontos agora pro Funkball, que agora sim, galera, não existe mais bobo na Kings League. Para quem achou que o Funkball era saco de pancada, tá aí e acredito que agora vem numa ascensão, tá? Pegaram confiança, conseguiram sua primeira vitória, mesmo que seja só com 2 pontos. É uma vitória importante contra um bom adversário. E agora, quem pegar o Funkball pela frente é melhor tomar cuidado. Fúria, enfim, todos os outros times aí que vão pegar o Funkball, é melhor ficar de olho. É uma equipe muito competitiva. Já se mostrou agora nessa quarta rodada que eles não estão para brincadeira. Demoraram para acordar, mas quando acordaram, eles vêm forte aí para brigar pela vaga aos playoffs, beleza? Do outro lado do Real Elite, realmente é uma decepção, uma grande situação do Davi, mas eu acho que nem eles esperavam um Funkball tão competitivo e aguerrido como foi, né? O Real Elite correu atrás do placar várias vezes, o Davi com uma atuação magistral. Se não fosse ele, o Real Elite não teria chegado nem aos shootouts, mas mesmo assim não consegue vencer.
soma um ponto importante que pode fazer diferença lá pra frente da tabela. Fica com 4 pontos agora, mas sem dúvida nenhuma, acho que esse resultado diz muito mais do Funkball do que propriamente do Real Elite, entendeu? Não que o Real Elite foi mal, realmente o Funkball jogou muita bola. E no jogo 3, né, no terceiro jogo da rodada, tivemos aí a vitória de virada num jogão com a vitória do Dendele para cima do Nivelados. Nivelados aí que teve uns lances polêmicos, não é polêmicos com o Léo Gol, mas uns lances muito controversos, que o Léo Gol tinha chance de fazer o gol, ele não chutava, depois ele ficou enrolando dentro da área, o juiz acabou o jogo, né, acabou o tempo, ele acabou ali o primeiro tempo, enfim, e o Dendele, né, tava perdendo por 3-0, conseguiu buscar aí o empate, né? Tava com o Hector, que tava com o gol duplo, né? Ele era o star player, então ele conseguiu fazer o gol duplo, empatar o jogo. É isso que é legal da Kings League, né, galera? O Nivelados fez 3 gols, o Dedê fez 2. O resultado terminou 3-3 nos shootouts, galera. A equipe do Nivelados acabou sendo derrotada por Dendele. E destacar que no tempo normal, ainda no último lance, o Dendele teve um pênalti. Acho que, se não me engano, foi o Hector para a cobrança e o Ivo Alves defendeu. Se não fosse ele, o Nivelados teria perdido já no tempo normal mesmo, tá? Então o Ivo tem que ser bem saudado aí pela, pelas equipes, sem dúvida nenhuma, um grande jogador. E se não fosse ele, né, a Nivelados não teria nem somado esse um pontinho que conseguiu no shootout, beleza? Então, vitória do Dendele, uma equipe que acordou para a competição também. Não existe mais bobo, galera. Essas próximas rodadas, enfim, vai ser muito interessante porque tá tudo muito parelho. Todas as equipes entenderam o que é isso, que é a Kings League. Então, agora só tem cachorro grande aí, só briga boa. E a equipe da Nivelados, mais um jogo sem vitória. Claramente, perdeu para a Fúria e agora não consegue vitória. Agora vai para 7 pontos. Já cai um pouco mais da tabela, já fica mais difícil essa briga pela vaga direta ao Mundial, né? A primeira colocação já talvez não seja mais possível para a equipe do Nivelados. E quarto jogo do dia, G3X e Desimpedidos GOT, um placar extremamente mentiroso. Aqui era muito mentiroso esse placar. Obviamente, a G3X teve competência em fazer gols. Teve. Se eu não me engano, tem uma parte do jogo que tava 3-1 para GTX, eu acho que era isso, ou 3-0, enfim, 4-1. Tava 4-1 para G3X, né? Exatamente. Tinha uma parte do jogo que estava 4-1 para G3X, muito superior. A equipe do GTX puxou, né, o jogo para 4-3 com 3 gols de pênalti do Marcelinho. O Igor Rezende foi bem nas cobranças, mas não conseguiu defender. O Marcelinho fez 3 gols de pênalti. E aí, num gol duplo já, né, nos finalzinhos ali, nos acréscimos já, o Keno e o Rufino conseguiram marcar esses gols. Obviamente valeram 2, então por isso esse placar tão elástico aí, 8-3, que não diz isso do jogo, né? O Desimpedidos foi muito competente e brigador, né, peleador. Aí foi um oponente muito difícil para a equipe do G3X, que consegue mais uma vitória, mesmo assim, né, a gente tem comparativos de G3X e Fúria. O G3X vai vencendo meio cambaleando ali no sufoco, gol de ouro. E a Fúria não, a Fúria vai goleando, vai ganhando bem, vai convencendo. Já o G3X vai ganhando sem convencer tanto, mas ganha mais uma vez aí num jogo, galera, que eu quero destacar. A arbitragem para mim foi muito mal, principalmente naquele começo de jogo ali que perdeu quase um minuto do dado, né, do escalonado, que para mim é o que faz a grande diferença às vezes nas partidas. É o escalonado, ele não parou o tempo, enfim, arbitragem totalmente ruim, sem critério nenhum. Então, cara, esqueceu esse jogo do árbitro, muito mal, muito ruim a arbitragem desse jogo. Mas, obviamente, sacar a vitória G3X aí, merecida. Tom, como joga a bola, bem demais. Tivemos aí também a estreia do Jael, né, no lugar do Andreas. O Andreas vai ficar fora do primeiro split todo. Então, o Jael vai ser o substituto. O Kelvin vai, acho que já deve voltar na próxima rodada, que na próxima rodada teremos Fúria e G3X, então é melhor o G3X estar completo, porque vai ser um jogo demais, vai ser um grande jogo. Falando em Fúria, tá aí a vitória da líder, a vitória da Fúria pra cima da Loud. Lelete, a Lelete, pra mim, o melhor jogador dessas 4 rodadas, tem nome, sobrenome, Lelete, é bom demais. Que partida do Lelete,
que atuação no Lelete, o que ele tá fazendo nessa Kings League é brincadeira. Faz um gol para cima da Loud, que é um absurdo de um golaço. Assim, ele vem, ele rouba a bola lá na grande área, né, no escalonado ainda, e vem só ele contra o goleiro. Ele simplesmente dá um tapa por cima do Kawa, que nada pode fazer. Teve algumas defesas importantes no jogo, mas também falhou aí em alguns lances o Kawa. Mas isso não diz muito da atuação, né? Realmente a Fúria que foi muito dominante. É uma equipe que tem um entrosamento muito grande, principalmente Jefinho, o Lipão e o Lelete. O Lipão voltando a jogar, jogando muito bem. Esse é o Lipão que a gente conhece, né? O 10 e faixa da Fúria. Enfim, a Fúria muito bem. Também fez um draft muito bom. Acredito que no momento é a melhor equipe da Kings League Brasil, sem dúvida nenhuma. Tem X, mas para mim quem representa o melhor futebol é a Fúria. Viu o jogo completo, os gols todos tabelas, todos bonitos, enfim. A Loud não diz da Loud esse resultado, né? Diz muito da Fúria, que é muito melhor. A Loud sabe que ainda não está nesse nível de competição da Fúria. A Fúria está muito acima, a Loud vai brigar por uma vaga nos playoffs, mas não é com a Fúria que ela vai ter que brigar. A Fúria aí líder isolada, 4 jogos, 4 vitórias, a mesmo exemplo da G3X. E na próxima rodada teremos esse confronto que vai ser o divisor de águas, na minha opinião, para ver quem vai conseguir a vaga para a semifinal, já direto, consequentemente a vaga direta ao Mundial. Beleza? Então, aí vitória da Fúria, a atuação de gala do Lelete de novo, com os seus 3 principais, né, seus 3 wildcards aí jogando demais na partida. A Fúria vence mais uma e agora está na liderança da tabela com um pouco de mais folgas nas questões do gols, né? Resultados aqui, vitória do Fluxo. Eu acredito, galera, que eu falei que era vitória do Fluxo ou do Capim. Acho que eu falei que era vitória do Capim, não me lembro, tá? Eu me lembro que no jogo do Real Elite do Funkball eu falei que ia pro shootout, tá? Realmente eu falei que ia pro shootout. Eu falei que o Funkball não era bobo, que ele ia surpreender e trocou de wildcard, tava com uma postura diferente. Mas eu só falei que no shootout quem ia vencer era o Real Elite. Essa foi a única coisa que eu errei. De resto, fudendo dele e nivelados eu não me lembro. O G3X eu falei que ganhava G3X e Fúria eu falei que ganhava Fúria. Então, aí esses são os resultados. Obviamente, o Funkball abre, nos deixa, né, com os olhos mais abertos para essa Kings League, que, né, como muda os wildcards, né, como eles fazem uma diferença, os envolvimentos dos jogadores. Para mim, o Capim, por tudo que o John Block está fazendo, é uma decepção até o momento. Não conseguiu fazer um enfrentamento certo com o Fluxo, trocou de wildcard, né, colocou aí o Chiclete no lugar do Lucaneta e não deu certo também. Enfim, vamos ver se aí mais pra frente a resumo do Funkball eles voltam a vencer, voltam a jogar um bom futebol. E começaram, estrearam com vitória na Kings League, né? Então não é uma equipe boba, só não tá no melhor momento. Aqui alguns destaques, galera. Eu quero destacar, estamos na hora dos destaques, então vamos destacar ele. Moleque Joe, um cara que é influencer, entrou no draft, fez todo o processo de seletiva, foi lá, batalhou, conseguiu, foi escolhido pelo Funkball e tá jogando demais, galera. Um baita defensor. E eu tenho um lance que pode procurar aí no YouTube, onde você quiser, que é o shootout dele contra a equipe do Real Elite, galera. Um shootout que era decisivo naquele momento. Ele vem, ele passa o pé em cima da bola, aí ele meio que dá uma 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 passada de pé embaixo da bola, né? Aí ele meio que dá uma pedalada assim, deixa o goleiro no chão, chuta de esquerda, faz um belo gol no shootout, um momento muito decisivo da equipe do Funkball. Acho que, se eu não me engano, se o Funkball errasse aquele pênalti, acabaria com o jogo, a vitória seria para o Real Elite, mas o moleque Joe chamou a responsabilidade, foi lá, fez. Então destacar, eu não é um moleque que a gente vê de influencer e tudo mais, a respeito de outros, né, de outras ligas que são completamente washed, ele não. O moleque Joe tá jogando demais, realmente destacar ele aí por tudo, né? Porque até porque a gente viu no G3X, na Copa do Supercopa de Impedidos, ele jogando muito bem. Então, aí vale ressaltar as atuações do moleque Joe, que é um moleque muito bom e também um baita jogador aí, um baita nome da equipe do Funkball, que sem dúvida nenhuma ajudou a equipe aí se reerguer na competição, beleza? Também aí o destaque é da Fúria, da vitória da Fúria de 5-1 sobre a Loud. O Neymar não pôde comparecer no evento, né? Não pôde comparecer no jogo, mas mandou uma foto tipo Coringa aí ele e a Bruna, né? A sua mulher, a Bruna Biancardi. Ele fazendo 5, a Bruna fazendo 1, resultado, né, do jogo 5-1, a vitória da Fúria. Mandou esse recado pro Coringa, beleza? E por último, mas não menos importante,
Tom. Everton. G-Tom X. Que jogador é o Tom? Como eu disse, acabou o contrato dele com a G3X. Não sei quando o Kelvin vai voltar, se vai ser nessa rodada já, que essa rodada é muito importante para a G3X. Não sei se vai ser nessa rodada, na próxima, enfim. Só sei que o Tom, sem dúvida nenhuma, deu conta do recado. Foi um baita wildcard. Que nome a G3X conseguiu trazer. 3 gols nesse último jogo. Assim, uma grande atuação de novo. No primeiro jogo que ele teve com a equipe da G3X, fez um gol valendo 2. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o Tom chamou a responsabilidade. E, se eu não me engano, até nesse jogo, eu acho que ele tava com a braçadeira de gol duplo, tá? Ele tava como star player de novo, mas aí só fez os gols no primeiro tempo, no segundo tempo não fez, então não deu. Agora acaba o contrato, não sei, vamos aguardar os próximos dias aí, se ele vai continuar no G3X ou se o Caio vai voltar. Ele não tem muito por que ele ficar, né? Talvez no lugar do Neves, mas acho que vai ser o Gigel. Acho que vai ser o Gigel, mas valeu aí destacar o Tom. Uma grande atuação que ele teve aí nessas duas partidas, deu conta do recado e com certeza ajudou demais nas vitórias da G3X, beleza? E agora, por último, mais ou menos importante, a tabela de classificação da Kings League Brasil, que segue com a Fúria liderando com 12 pontos. A única diferença, galera, é o saldo de gols contra, né? Os gols sofridos, aí que a Fúria tomou apenas 5 e a G3X tomou 10 já. Então essa é a grande diferença aí, o porquê a Fúria está na liderança. 20 gols marcados para as duas equipes que se enfrentam nessa próxima rodada, sem dúvida nenhuma. Essa próxima rodada da Kings League promete muito, principalmente por esse duelo de Fúria e G3X. Vamos ver se vai ter Kelvin. Andreas com certeza não vai ter, mas se tiver Kelvin vai mudar já os olhos para esse jogo. E um jogo, eu esqueci de destacar, tá, galera? Desculpa. O Kelvin perdeu o seu pênalti, presidente, tá? O João Pedro pegou aí dos desimpedidos. Foi bem demais, o João pegou primeiro pênalti que o Kelvin perde aí com a camisa de 3x, tanto como presidente, enfim, jogador. Vale destacar isso, que não é fácil o homem errar. Quando erra tem que destacar o goleiro. Então parabéns pro João aí pela defesa. Eu tinha esquecido de deixar ele nos destaques, mas falo aqui agora na tabela de classificação. João Pedro foi o homem que parou o gelado, foi o homem que parou o K9, beleza? Na terceira posição temos a equipe da Nivelados, que como eu disse, estava com 2 vitórias, mas agora dá uma estagnada na terceira posição, né? Vê aí uma ascensão das outras equipes, como o Fluxo com 6 pontos, Dendele também que chega às equipes 6 pontos. Fluxo e Dendele, as duas equipes que conseguiram já preencher todas as tantas vitórias parcial, derrotas parciais e derrotas, foram da equipe que já conseguiram preencher tudo aí. Dendele Fluxo numa ascensão bem legal. Desimpedidos, uma equipe que vai incomodar bastante. O Desimpedidos GOT vai incomodar muito. Teve esse enfrentamento muito bom contra a G3X. Provavelmente vai ser uma equipe que vai brigar lá pela vaga e uma posição mais acima, né, do que este de meio de tabela. Real Elite perdeu uma derrota parcial, né? Então soma um ponto, mas é uma derrota. Então a equipe do Real Elite segue na sétima posição, perdão, com 4 pontos. Aí vem seguido de Loud com 3, Capim com 2 e na última posição ainda Funkball com 2, mas isso provavelmente deve mudar, já que são apenas 10 equipes, né? Então o Funkball, se caso uma vitória, dependendo de algum resultado, já pode entrar até na zona de classificação para os playoffs, né? Para as quartas de finais aí da Kings League. Só destacar aí, galera, aí, que esse confronto da Fúria e da G3X, como a gente já pode ver, são 5 pontos de vantagem pro Nivelados, que é o terceiro colocado. Provavelmente vai ser o jogo que vai decidir aí a primeira colocação, né, galera? Que são uma equipe que eu não vejo perdendo muito pra ninguém. São uma equipe que já pegaram o Real Elite pra mim, que era um dos mais fortes. O G3 já pegou o Funkball, pelo menos, né? Agora a Fúria também tem que pegar o Funkball, enfim. São pra mim equipes que já enfrentaram os adversários até mais difíceis dessa tabela. E agora que vão se enfrentar, e pra mim esse vai ser o diferencial para ver quem vai chegar na primeira posição aí, mais pra frente. Obviamente pode ter tropeços, perdão, e tudo mais, mas acredito que são equipes muito consistentes e difícil de perderem pontos para outras equipes, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai ser uma semana muito esforçada dessas duas equipes, que é o jogo que está chamando a atenção de todo mundo aí, da gente, que a gente vai ficar de olho para essa próxima rodada. É o jogo mais aguardado, né, da Kings League até o momento. Beleza? Então, na tabela de classificação, comente o que você achou. Falei do Funkball, o olho neles, eles estão de volta, eles estão com sangue no olho, querem a vaga aos playoffs. Comente aí quem vocês acham que vai terminar dentro da zona de playoffs e quem vai vencer de Fúria G3, beleza? Eu nessa. Valeu, falou, deixa o like, se inscreve no canal, é nóis. Valeu, falou e fui!